Muito bem, galerinha, estamos de volta. Vamos então agora para a questão 101, interessante também. Olha só o trecho da nossa prova. Considerando-se produção, importação, consumo e exportação, os estoques de arroz serão maiores no final do que no início do ano. E aí a pergunta é a seguinte: o emprego de vírgulas após produção e após importação justifica-se por separar elementos de mesma função gramatical, componentes de uma enumeração. Galera, ainda que nós não soubéssemos nada de função sintática ou de análise sintática, pela estrutura e pela semântica a gente consegue gabaritar o item. Porque olha só, galera, com base no quê? No quê? Com base na palavra mágica. Que na verdade mágica não tem nada, é a palavra óbvia. Relação. Doutor, olha só, considerando-se, tá considerando o quê? É só a produção? Não. Além da produção, considerando-se produção, importação, consumo e exportação. Não são de fato 4 itens, 4 elementos, componentes de uma enumeração? Enumeração é exatamente você citar, você enumerar vai ficar como sinônimo, mas é você especificar, explicitar os itens anteriores, né? Os itens que farão parte daquela ideia genérica. Então, eu estou considerando o quê? Vou explicitar tudo o que eu estou considerando. Quando eu vou explicitar tudo o que eu estou considerando, quando eu vou explicitar tudo que eu tenho que comprar em um mercado, quando eu vou explicitar todas as matérias que eu tenho que estudar dentro de um edital, eu estou fazendo uma enumeração. Por razões óbvias, se eu estou fazendo uma enumeração, significa que sim, os elementos têm mesma função gramatical. O aluno que se odeia, olha para cá e fala, caramba, mesma função gramatical? Então são sinônimos? Claro que não. Galera, mesma função, mesmo papel. Eu sou sua professora de português e certamente você tem um professor de direito constitucional, por exemplo, para fazer o concurso que você tem. Qual é a função do seu professor? A mesma função que a minha aqui? Lógico que sim. Temos a mesma função gramatical. Somos componentes de uma enumeração. Se você for explicitar todos os seus professores, aí você vai dizer, né? Então, assistindo às aulas dos professores de direito constitucional, de português, direito administrativo, blá, 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 você vai então matar o seu edital, vai fechar o seu edital aí. Essa é a ideia. Então, a função é o mesmo papel, não precisa ser o mesmo significado. Muito cuidado com isso, ok? A função sempre depende do contexto. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Eu, Rafaela, eu tenho várias funções. Nesse momento, qual é a minha função dentro do contexto? Qual papel eu exerço? Professora. Então, estou passando aqui uma orientação, algum mínimo conhecimento. Quando eu estou na minha faculdade lá, né, que a terceira faculdade, como diz minha mãe, meu negócio é ser estudante a vida inteira para pagar meia. Então, estou lá na minha terceira faculdade. O que acontece? A minha função é a mesma? Não. Lá eu não vou falar quase, né? Tenho que me conter. Lá eu vou ouvir. Lá não estou passando os conhecimentos, eu estou recebendo. Então, olha só, o papel, ele tem a ver com o contexto. E a mesma pessoa. No caso da língua portuguesa, a gente poderia fazer essa analogia com as palavras. A mesma palavra pode, dependendo do contexto, ter um papel de sujeito da oração, ter um papel de objeto direto, ter um papel de complemento nominal, tudo em virtude do contexto. Mas quando ele diz que os elementos são elementos de mesma função gramatical, é essa a ideia. Elementos que exercem o mesmo papel nessa estrutura. Eu, seu professor de direito administrativo, de direito constitucional, exercemos o mesmo papel. Vamos tentar passar um conhecimento mínimo, uma orientação. E aqui é exatamente isso. Eu estou explicitando, apresentando tudo aquilo que está sendo considerado. Produção, importação, consumo e exportação. São elementos de mesma função, são elementos componentes de uma enumeração. E aí a terceira informação, neste caso, eu uso vírgulas sim, para separar estes elementos. Professora, por que esta vírgula e não esta? Porque, galera, esta vírgula separa elementos de mesma função. Esta vírgula separa elementos de mesma função. Esta vírgula não separa elementos de mesma função.
Eu finalizo a minha enumeração e continuo com os estoques de arroz serão maiores, continuo com o meu... Considerando-se isso, os estoques de arroz serão maiores. Continuo com a minha oração consecutiva, ok? Então, tá aqui a causa, considerando isso, a consequência vai ser aquela ali. Beleza, galera? Então, esta é a ideia. Essa vírgula aqui não separa elementos de mesma função gramatical. Estas duas, sim. Gabarito é correto, item importante, olha, aquilo que eu falei para vocês. É o maior tema do nosso curso, porque ele o tempo todo a gente vai passar aí por outras áreas da gramática. Acabamos de ver aqui uma regra importantíssima de pontuação e acabamos de apresentar para os senhores o conceito de enumeração. Joia? Muito bem, faça suas anotações. Questão 101, gabarito correto. Sem mais delongas, a gente vai para a questão 102. Vamos lá, então. Tá aí o nosso trecho. O SUS terá de responder às mudanças sociais. Para tudo, vamos revisar a crase? Vamos revisar a crase? Vamos. Por que essa crase está aqui? Termo regente, verbo ou nome. Neste caso, verbo. Responder a alguma coisa. Então, responder às mudanças. Termo regente, o verbo pediu a preposição. E eu tenho o artigo satélite aqui do meu núcleo feminino mudanças. Se eu trocar mudanças por questionamentos, olha o que vai acontecer com as, vai virar aos. Então, o SUS terá de responder aos questionamentos sociais, ok? Só para a gente fazer aquela revisãozinha básica da crase. Agora sim, a nossa questão, o SUS terá de responder às mudanças sociais. Com a melhoria da situação econômica de uma parcela da sociedade, precisará atender a expectativas da nova classe média da nova classe média baixa. Galerinha, por que eu não tenho crase aqui? Lembra que eu falei para os senhores, cantei os 5 casos em que a crase é proibida? Antes de palavra masculina, antes de verbo, antes de artigo indefinido feminino, com expressões formadas por palavras repetidas e antes de palavras femininas no plural sem artigo. Eu não tenho artigo aqui, porque por uma questão óbvia, se eu tivesse artigo, esse artigo teria que também ser flexionado no plural por ser satélite de um substantivo no feminino plural. Então, aqui eu não tenho artigo, não tem como eu ter a crase. Aqui eu só tenho a preposição. Quem pede a preposição? Precisará atender. Esta é a minha locução verbal. Atender a quem? Atender a expectativas da nova classe média baixa. Joia? No trecho, precisará atender a expectativas da nova classe média baixa. Subentende-se que o sujeito da ação de precisará atender é o mesmo que o da ação verbal de terá de responder. Muito bem, quem é o sujeito da ação verbal terá de responder é uma locução verbal, automaticamente o verbo me diz tudo sobre o sujeito e a primeira atitude a tomar é fazer qual pergunta para esse verbo, o que ou quem. Quem terá de responder? Resposta, senhoras e senhores, o SUS. Portanto, eis o sujeito desta oração. Sujeito simples, sujeito expresso. E aí eu continuo. Com a melhoria da situação econômica de uma parcela da sociedade, precisará atender. Quem precisará atender? Quem precisará atender? Resposta, o SUS. Mas aí eu pergunto para os senhores, o sujeito aqui, o SUS, apareceu? Não. Se não apareceu, está oculto. Então, eu não posso dizer que o sujeito é o mesmo. E perceba que o CESP, na sua excelência na formulação de questões, não disse que o sujeito é o mesmo. Olha como a banca cobrou. Subentende-se que o sujeito desta ação é o mesmo que o da ação verbal terá de responder. Se ela não dissesse subentende-se, o item estaria errado. Eu jamais posso dizer que o sujeito é o mesmo, porque aqui eu tenho sujeito simples, aqui eu tenho sujeito oculto e, pelo amor do que você acredita, eles não são os mesmos sujeitos. Tanto é que são tipos diferentes. Mas por que subentende-se? Porque, elipticamente falando, este sujeito oculto representa, né? Lembra que eu falei, o que é o sujeito oculto?
é aquele sujeito que quando eu faço a pergunta o que ou quem para o verbo, eu só tenho uma resposta, embora essa resposta não apareça, embora esta palavra não apareça aqui. Fui ao shopping. Quem fui? Não apareceu quem fui, mas a única resposta é o eu. Então, subentende-se que o sujeito da oração é o eu. Quem precisará atender? O SUS. Só tem esta resposta. Apareceu? Não. Ele é oculto. Então, subentende-se que o sujeito é o SUS. Mas quando eu falo sujeito no aspecto puro da palavra sintática, no aspecto estrutural, eu jamais vou poder dizer que o sujeito desta locução verbal é o mesmo sujeito. Não é. Aqui é sujeito simples, aqui é sujeito oculto. Mas o fato de a banca ter se valido desta expressão, subentende-se que significa dizer exatamente que, em que pese o sujeito sintático ser diferente, o entendimento semântico que este sujeito traz é o mesmo entendimento semântico que o sujeito desta oração traz. Joia? Então, o item está correto. Eu coloquei essa questão, galera, porque a maneira de perguntar da banca é muito interessante. Isso nos enriquece no desenvolvimento do nosso raciocínio. Joia? Faça aqui as suas anotações, enquanto eu molho as minhas cordas vocais, e a gente já vai para a questão 103. Vamos lá, então. 103 aí na sua tela. Para o professor Laurindo Filho, um dos pioneiros na pesquisa sobre mídia pública no Brasil, esse não é um conceito fechado. A pergunta é a seguinte: a expressão um dos pioneiros na pesquisa sobre mídia pública no Brasil exerce, na oração, a função sintática de vocativo, pois se refere a uma pessoa citada anteriormente. De maneira muito tranquila, falemos então, Senhor, da função sintática vocativo. Se você encontrar em algum livro, né, a referência ao vocativo no sentido de que ele não é função sintática, é uma mera guerra de egos, eu diria assim. Isso não vai te acrescentar em nada. Alguns autores dizem que ele não é função sintática porque ele não faz parte do sujeito nem do predicado, ok? Outros autores dizem que ele é função sintática, é um termo independente. O fato é, para bancas de concurso, todas do Brasil, vocativo é função sintática, de modo que no total teríamos 11 funções. Os dois termos essenciais, sujeito e predicado. Os 4 complementos de verbos, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e agente da passiva, os 4 complementos de nomes, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto e predicativo, e o vocativo. 11 funções sintáticas. Joia? Galera, o que é o vocativo? De maneira tranquila. Anota no seu material. Vocativo é sinônimo de chamamento. Então, para você me chamar, você vai dizer o quê? Rafaela, professora? Um desses dois, de preferência, né? Rafaela ou professora. Então, o termo que você usa para chamar diretamente alguém, então é um chamamento direto. Esse chamamento direto, ele vai trazer uma consequência para a estrutura da minha oração, para a estrutura do meu texto, que é a interlocução. Interlocução é sinônimo de falar com alguém. Vejam, galera, eu estou falando com vocês. Ainda que não nos vejamos, não nos, né, enfim, tem essa tela, tudo bem, mas eu estou falando diretamente para vocês. O tempo todo eu faço uso de vocativos. Doutor, candidato, galera, pessoal, macharada, são exemplos de vocativos. Então, vocativos são expressões quaisquer que eu use para chamar diretamente alguém. Conclusão, isto vai gerar a chamada interlocução no discurso. Interlocução é quando você está falando com alguém, que é diferente de você falar de alguém. Quando eu falo de alguém, eu não estou com aquela pessoa ali na minha frente, ele não é o meu interlocutor. Então, são conceitos importantes que podem aparecer na sua prova, é interessante que você memorize. Vocativo é qualquer expressão que sirva de chamamento direto, né? Eu uso para chamar diretamente alguém. Conclusão, o vocativo gera a interlocução. A interlocução é este fenômeno de fala direta entre duas pessoas. Quem é o seu interlocutor? A pessoa com quem você está falando. Então, para mim, quem são os meus interlocutores? Todos vocês, alunos lindos, maravilhosos, fofuchos,
né? E quem é a interlocutora de vocês, alunos? Eu, a professora. Vocês estão falando comigo. E eu estou falando com você, diretamente com vocês. Joia, galera? Muito bem. E aí fica fácil ver que o item é absurdamente errado, né? Vê se essa expressão chama alguém. Para o professor Laurindo Filho, um dos pioneiros na pesquisa sobre mídia pública no Brasil, esse não é um conceito fechado. Claro que não. Né? Eu não estou chamando. Um dos pioneiros na pesquisa sobre mídia, você vai. Não estou chamando. Isso aqui, na verdade, é um aposto explicativo, que é aquele aposto que dá uma informação adicional sobre um termo antecedente, no caso, professor Laurindo Filho. Eu já sei quem é ele. Aí eu dou uma informação adicional. Um dos pioneiros na pesquisa sobre mídia pública no Brasil. Percebam que o aposto explicativo vem entre vírgulas e essa foi a razão do questionamento do item. A banca tentou confundir você, candidato, em relação ao uso das vírgulas. E por quê, professora? Porque os vocativos são separados por vírgulas. Geralmente o vocativo inicia a oração. Afinal de contas, né? Primeiro eu chamo você para depois falar com você o que eu tenho para dizer. Ou então falar assim, fulano, você comprou o material da professora? Beleza, então primeiro eu te chamei. Mas nada impede, queridos, que esse vocativo, como a gente viu que existe a ordem direta, se desloque, apareça no meio ou até mesmo no final. Como você chama aí o capacho da sua vida? Amor? Pois é. Então assim, ó, você comprou tudo que eu pedi? Amor. Aí o amor foi lá pro fim da fila, lugar onde ele deve ficar, tô brincando. Mas você pode também começar a oração com ele, que é geralmente o normal, né? Amor, você comprou tudo que eu pedi? Agora você pode também colocar no meio, não tem problema algum. Você comprou tudo, amorzinho, que eu pedi? Enfim, depende da sua criatividade. Vocativo, aliás, é uma coisa que depende da sua criatividade, né? É de chuchu, é de sei lá o quê, palhaço, delícia, fofucho, espinhosa, seja lá o que for, qualquer palavra, qualquer expressão é totalmente livre, tá bom? Não tem regra, fique tranquilo. O importante é você perceber que existe essa situação. Tô falando diretamente com a pessoa. Joia? Então, galera, claro que não é vocativo, o item tá errado. Anote, então, o porquê, né, de o item estar errado. Vocativo você já falou, já falei todas as definições. E a única semelhança são as separações por vírgulas, tá? O vocativo, ele é separado também por vírgula. Assim como o aposto explicativo, anote que isso aí é um aposto explicativo. Vamos lá, galera, temos ainda alguns itens, questão 103, gabarito errado. Vamos para a questão 104, quem sabe a gente consegue acabar o assunto sintaxe neste vídeo, acho que sim. Restam-nos 4 questões, vamos para a 104. Então, o que explica isso é a grande tragédia nacional, responsável por todos os males que afligem a sociedade, gerando desigualdades. O termo, o trecho, que afligem a sociedade. Cadê, gente? Sempre é legal, né? A gente fazer essa identificação na hora da prova, né? CESP a gente sabe, você não pode usar lápis, não pode usar lapiseira, só caneta azul ou caneta preta. Acho que ainda pode azul, mas é sempre bom ver, porque às vezes alguns editais do CESP vêm só a caneta preta, mas salvo engano, pode azul também. Agora, sinceramente, galera, faz tempo que eu não leio um edital mesmo assim. Mas enfim, é a preta. Eu acho que é só a preta no CESP agora, viu? Mas enfim, lápis, lapiseira, nada disso pode, borracha, entendeu? Nada, filho. Daqui a pouco não pode nem sua mão, você vai ter que escrever com pensamento, porque sabe que isso foi fruto de uma fraude enorme, né? A galera passava por lapiseira, por caneta. A água não pode ter rótulo, é uma coisa impressionante. Mas enfim, culpa do homem, né? Que é corrupto, que mente, aí a gente tem que ficar passando por esses constrangimentos, isso não tem nada a ver com a questão, vamos voltar para a questão, né? O trecho que afligem a sociedade constitui uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mamão com açúcar, quem fez essa questão? Vó que tem um neto só. Vamos lá, galera. Primeiro, oração subordinada adjetiva explicativa. É disso que a gente vai falar agora, preste atenção, muitas informações serão passadas para você. Vocativo, senhor candidato. Então, olha só. Primeiro, o que é oração? Isso aqui você sabe, isso aqui não tem como errar. Oração, estrutura em torno de um verbo. Tem algum verbo aqui que afligem a sociedade? Claro, professora, afligem. Beleza, é uma oração. Senhores, quando eu falo em oração subordinada, você deve se lembrar da oração coordenada. Esse assunto é exaustivamente trabalhado, você não pode perder o nosso curso de português nível avançado. Eu falo exaustivamente sobre todos os tipos de oração ali. Lembrando, é um curso prático, então vamos passar uma teoria mínima para você também não ficar boiando, joia?
Galera, a oração subordinada é aquela oração que exerce uma função sintática, de um termo que está atrelado a um termo da oração anterior. Então, quando eu falar para você em oração coordenada, não apareceu neste item, mas vale a pena você anotar, as orações coordenadas, elas não exercem funções sintáticas de termos que se relacionam entre si. São termos independentes, por isso que a gente diz que existe uma independência sintática. O que é um termo que se relaciona com o outro? Um verbo e um objeto direto, por exemplo. Um verbo e um adjunto adverbial, por exemplo. Um sujeito e um verbo, por exemplo. Um nome e um adjunto adnominal, por exemplo. Então, o vínculo, né, destas funções sintáticas, que isso a gente já falou um pouquinho, tem a ver com a posição dos termos na oração, aquele esquema que a gente fez. Estas funções sintáticas, elas estabelecem vínculos entre si. E se há este vínculo estrutural, eu estou diante de uma subordinação. A oração é subordinada quando ela está vinculada estruturalmente à oração anterior. E o que é estar vinculada estruturalmente? A palavra óbvia, né, que nos salva do umbral, relacionada. Aquilo exerce uma relação estrutural. É o complemento daquele verbo, é o complemento daquele nome. Todas as funções sintáticas que eu falei para os senhores são funções sintáticas que se relacionam com outras. Então, para você ter uma ideia do que é subordinação e coordenação, pensa num verbo transitivo direto. Ele vai ter o objeto direto, concorda? Esse objeto direto, ele se vincula ao verbo? Sim. Entre este objeto e este VTD existe uma vinculação estrutural. Por isso, subordinação. Agora, este verbo, ele pode ter um objeto direto, outro objeto direto e outro objeto direto. Exemplo, eu comprei uma bolsa, um sapato e um par de óculos. Eu comprei uma bolsa, um sapato e um par de óculos. Pois bem, senhores, estes objetos, todos eles, em relação ao verbo, eu comprei uma bolsa, eu comprei um sapato, eu comprei um par de óculos. Os três objetos em relação ao verbo se vinculam a ele? Sim. Então, os três objetos em relação ao verbo se vinculam estruturalmente, estabelecem com este verbo uma relação de subordinação. Entretanto, entre si, perceba então, estes objetos entre si se vinculam. Quando eu olho para o objeto direto 1, ele está vinculado ao objeto direto 2? Claro que não. A prova disso é que eles têm a mesma função. O que é a coordenação? Não é a mesma hierarquia? Todo mundo ali, né? Na mesma linha hierárquica. Quando eu falo de subordinação, aí eu começo com a linha... Isso aqui é vertical, né? Começo com a linha vertical. Superiores e inferiores. Pensa numa relação hierárquica de subordinação dentro de uma empresa. E dentro desta mesma empresa, pensa no fluxograma. Os gerentes, então o gerente de RH, o gerente de compras, o gerente de relacionamento, o gerente de tudo. Tem gerente de tudo, o gerente do ar-condicionado, né? Porque é chique ser gerente. Os gerentes estão na mesma linha, por isso que todo mundo é gerente. E acima dos gerentes, diretores. E acima dos diretores, sei lá, vice-presidente, presidente, enfim, e acima do presidente, Dilmão. Tô brincando. Então, galera, entre si, estes objetos aqui, eles não estão na mesma linha? Gerente, 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 objeto direto, objeto direto, objeto direto. Relação de coordenação. E, por favor, com 2 Os, né? Não é coordenação, coordenação. Ok? Essa é a diferença em linhas gerais para um curso de resolução de exercícios. É o que eu posso passar para vocês, fofuchos e principalmente fofuchas. Mulherada, vamos que vamos. Deixar essa macharada para trás. Então, relação de coordenação. É isso, né? Mesma função sintática, mesma hierarquia. Relação de subordinação. Senhores, se essa é uma oração subordinada, existe algum tipo de relação como essa aqui que eu mostrei para os senhores, entre o objeto direto e o verbo, né? Isso aqui foi só um exemplo. Aí, a informação que você tem que ter para complementar o nosso estudo. A oração subordinada adjetiva é aquela que exerce uma função que tipicamente quem exerce é um adjetivo.
A oração, para ser subordinada adjetiva, a função sintática dela, galera, é o adjunto adnominal. A gente falou pouquinho sobre o adjunto adnominal, mas você tem algumas informações importantes. Você sabe que ele é satélite de nome, porque são 4, adjunto adnominal, complemento nominal, aposto e predicativo. O adjunto adnominal é satélite de nome, então ele vai se referir a um nome. Isso acontece aqui. Vejam, responsável por todos os males que afligem a sociedade. Esse que afligem a sociedade, ele não diz respeito a esta estrutura, os males, não é verdade? Os males não é um nome, isso aqui não é verbo, isso aqui é um nome, é um substantivo. Então, olha só, aqui eu tenho um dos 4 tipos de complementos de nomes, o adjunto adnominal. E o adjunto adnominal, então, ele vai dar origem à oração, porque tem o verbo, subordinada, porque está vinculado ao nome, e aí é essa ideia do vínculo estrutural. Adjetiva, porque exerce esse papel de adjunto adnominal. Aí abrem-se 2 possibilidades, candidato. Esta oração adjetiva, tá tão bonitinho o meu quadro, esta oração adjetiva, ela pode ser oração adjetiva. Parar de vaidade, nem é isso aqui o mais importante para a gente resolver a questão, né? Esta oração adjetiva, ela pode ser, vamos lá, e o meu tempo acabando, como 30 minutos passam tão rápido. Essa oração adjetiva, que você agora já sabe, exerce qual função sintática? Adjunto adnominal. Ela pode, então, se apresentar de 2 formas, candidato. Eu tenho a oração adjetiva restritiva e eu tenho a oração adjetiva explicativa. A função sintática é a mesma, as 2 exercem função de adjunto adnominal. Mas qual é a diferença entre elas, então? Aquela que foi assim, né? O universo conspirou ao seu favor. Tem uma diferença visual. A oração restritiva, pode anotar no seu material, não vem separada por pontuação. E a pontuação mais tradicional do Cosmos, neste sentido, não vem separada por vírgula ou vírgulas. A oração explicativa, ela possui vírgulas, né? Separando esta oração, isolando esta oração. Para a gente resolver essa questão, eu paro por aqui na teoria. Se você quiser ficar expert e se aprofundar, curso de português para concursos, nível avançado. A gente explica tintim por tintim isso aqui. Com isso, a gente já consegue resolver. Você viu que aquilo ali não tem vírgulas, ok? Então, galera, o item está errado ou certo? O trecho constitui uma oração adjetiva explicativa? Errado. Ele constitui uma oração adjetiva restritiva. Eu só quero que você anote que a função sintática de ambas é esta aqui, adjunto adnominal. E ambas são introduzidas por um pronome relativo. Galera, tanto a restritiva quanto a explicativa, ambas são introduzidas por um pronome relativo. Cuidado, porque se você se aprofundar nesse estudo teórico das orações, você vai ver que, na maioria das vezes, nos outros casos de orações subordinadas e também coordenadas, elas são introduzidas por conjunções. Então, aqui temos um aspecto de exceção. As orações adjetivas são introduzidas por pronome relativo. Se o CESP, e ele adora, perguntar para você o que é esta palavra, resposta, pronome relativo, porque a oração é subordinada adjetiva. Tudo bem? Questão 104, gabarito errado. Faça suas anotações e eu prometo, no próximo vídeo a gente finaliza o assunto da sintaxe com muito pesar, porque é uma delícia, né? Não sai daí, eu estou esperando você. Até daqui a pouquinho.